Aqui eu acho que está dando microfonia aqui, por gentileza. Apocalipse 6, 12 a 17. Eu convido a igreja a se colocar em pé mais uma vez e ler comigo. Eu quero que você leia bem forte, para aquele que está sem poder vir ao templo, então participando de casa, assistindo, possa ouvir a sua voz na leitura da palavra. Apocalipse 6, 12 a 17, o sexto selo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os governantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Como nós já oramos, pedimos que venha ao nosso socorro e aplica ao nosso coração a Tua palavra, edificando-nos e transformando-nos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero hoje tratar sobre o tema a insuportável ira do Cordeiro. A insuportável ira do Cordeiro. A maioria dos homens não tem noção dos acontecimentos terríveis do dia final, do dia do julgamento. Uma outra parte dos homens ignoram pensar sobre o que acontecerá, mesmo sabendo que acontecerá. Ainda outra parte, outros sabem o que acontecerá, sabem que acontecerá, mas são prepotentes ao ponto de dizer não terem medo e até às vezes dizerem que preferem estar longe de Deus para continuar as suas obras de rebeldia contra Jesus. Estamos diante de um texto, e Apocalipse não é aquele livro que deve causar medo, pelo contrário, conforto à igreja. Apocalipse é um livro que retrata a vitória de Cristo e a vitória da igreja em Cristo. Pela fé nas Escrituras Sagradas e nos olhos de João, o apóstolo, nós já vimos a igreja vitoriosa, nós já vimos o grande julgamento, nós já vimos o novo céu e a nova terra. Nós já vimos tudo aquilo que será, ou grande parte daquilo que será, nesta nova vida, neste novo tempo, na eternidade. O livro de Apocalipse, ele é escrito em seções, retratando toda a história do nascimento, ministério, morte, ressurreição, ascensão de Jesus, Pentecostes, até o seu retorno e consumação. Se nós olharmos, por gentileza, volte aí, o capítulo 4, você tem a descrição do grande trono no centro do céu, como que dominando todos os detalhes do universo. Deus é o Rei Supremo, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o governo dos governadores, está sobre todo e qualquer poder já existente. Todo e qualquer poder, por maior, por mais eficiente que possa ser, está debaixo, submisso a este poder supremo que é o Senhor, que está no trono no céu e que governa todas as coisas. O capítulo 5, ele descreve aqui o livro do destino, um livro selado com 7 selos e que contém a história desde do momento em que nascemos até o final e de todas as pessoas
mostrando que eles estão selados e só podem ser abertos para que a história desenvolva através ou por aquele que foi morto como cordeiro e ressuscitou. Esse livro contém a história, o estabelecimento do reino de Deus, com o agrupamento dos santos redimidos desse reino, e também o julgamento dos poderes opressores demoníacos, bem como condenação do próprio Satanás, de todos os seus anticristo, falsos profetas, e de todo aquele que não tem o nome escrito no livro da vida, ou seja, que se mantém rebelde contra Deus. O desatar dos selos retrata as forças que atuarão no decorrer da história, pelos quais os propósitos de Deus, ou o propósito relativos à redenção e julgamento, serão transmitidos. E esses acontecimentos, como disse, retratam toda a história de Jesus até o seu retorno. Quando nós chegamos então aqui no capítulo 6, nós deparamos com uma expressão de 7 selos que abrange além do capítulo 6 até o capítulo 8, mas ele trata aqui especificamente de acontecimentos que antecedem a volta de Jesus, sendo que o que nós lemos, o 6º selo, retrata do julgamento final. Nós temos aqui, dos versículos 1 ao versículo 4, a visão do cavalo branco. Embora haja algumas interpretações, e nós não podemos mesmo bater o martelo, porque são coisas que não nos foram esclarecidas com firmeza, podendo significar ou não alguma coisa a mais, mas pelo contexto aqui, a minha interpretação é que este cavalo branco representa a pregação do Evangelho, a igreja pregando o Evangelho sob a liderança, presença, autoridade, vitória de Jesus Cristo. Porque diz o cavalo branco que saiu vencendo e para vencer. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, que logo em seguida ele apresentará mais problemas surgidos na história, mas a pregação não será interrompida, não por causa dos pregadores, mas por causa da própria palavra de Deus, que é Jesus Cristo. E ele já venceu, e ele mesmo prometeu: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Os versículos 3 e 4, 1 e 2, eles dizem a respeito do cavalo branco. O 3 e 4 aqui, ele fala a respeito do cavalo vermelho, apontando para um grande número de guerras que aconteceriam. 5 e 6, ele fala do cavalo preto, simbolizando fomes que viriam através e por causa de guerras, por causa de catástrofes e tudo mais que estenderia na história. E o 4º selo, apontando aqui o cavalo amarelo, simbolizando mortes e pode ser guerras e epidemias, Deus mostrando o seu juízo sobre a nação, sobre todos os povos, diante de uma vida desregrada e longe do Senhor. O 5º selo, ele mostra a vida daqueles que já morreram por Cristo, estão morrendo e ainda morrerão. Vamos lembrar que o Evangelho é dirigido debaixo do poder daquele que vem no cavalo branco, vencendo para vencer. Então esse Evangelho não pode parar, mas os missionários podem ser mortos, os pregadores podem ser mortos. E diante disso, ele nos apresenta agora o 6º selo. E o 6º selo é o fechamento, é o juízo de Deus no final, o dia final. Encontramos aqui nesse texto 2 manifestações dignas de serem observadas. Então nós vemos no grande dia, o dia do juízo final, 2 manifestações que acontecerão, que veremos aqui. Primeiro, a manifestação da natureza. Vamos ler novamente 12 a 14? Leamos juntos, por gentileza. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina,
a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Já imaginou essa cena? Talvez você lendo, você não tenha prestado muito atenção. Talvez ao ler esse texto, você passou apenas como uma leitura, mas preste atenção comigo. Acontecerá naquele dia terremotos grandes terremotos, um grande terremoto, a terra sendo abalada, a terra se rachando, rochas sendo submersas e sendo engolidas. O sol tornou-se escuro, parou de brilhar, apagou. A lua tornou-se como sangue, estrelas caindo, e aí então, é claro, não há uma literalidade neste contexto, mas John MacArthur, por exemplo, pensa que poderia ser chuvas de meteoros, ou de qualquer forma, um abalo dentro dos astros, das estrelas, e todo mundo observando, o céu se enrolando como um pergaminho. Já pensou no barulho disso? Já pensou no terror disso? Tudo isso acontecendo, terremoto, sol escurecendo, lua em sangue, estrelas caindo e o céu se enrolando sobre você, montes e ilhas movendo de um lugar para o outro. É isto que irá acontecer, muito embora nós não tenhamos noção disso, e olhamos para isso como se fosse um quadro distante para acontecer lá, em local distante, mas todos aqueles que estiverem ali verão, e verão esses acontecimentos. São 6 itens da criação citados aqui, simbolizando um movimento de toda a criação, de toda a criação. Vejam bem, nós temos aqui, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, apontando esses acontecimentos. Então você pode dizer assim, pastor, mas aí é simbólico. Eu ouvi um pregador dizendo que isso aí são sistemas de governos e tal. Mas veja bem, você tem esses relatos no Antigo Testamento e o próprio Jesus dizendo, Joel capítulo 2, 31, 3, 14 e 15, falando sobre o dia do Senhor com o movimento da natureza. Você tem Ageu capítulo 2, versículos 6 e 7, falando do mesmo assunto. Isaías 13, 9 e 10, depois 34 e 4, falando do mesmo assunto, de movimentos da natureza. Você tem Jeremias capítulo 4, versículos 23 a 28, citando os mesmos acontecimentos. E Mateus 24, 29, o próprio Jesus dizendo dos mesmos acontecimentos da própria natureza. Todo o sistema do universo sendo abalado no dia do julgamento. Isso quer dizer que a Bíblia relata que a natureza se manifestará naquele dia como uma terrível catástrofe dentro de um processo de purificação. A grande questão é que isso tudo será visível e audível, todos verão. Mas não é só a natureza que se manifesta aqui, os homens também se manifestam. Então haverá uma grande manifestação da natureza e haverá uma grande manifestação dos homens. Leiam comigo, ou leiam sozinhos enquanto eu tomo minha água aqui para melhorar a garganta, 15 a 17, por gentileza, bem alto. Você percebeu uma coisa? Olha só, reis da terra, grandes, comandantes, ricos, pobres, escravos e livres. Não há aqui uma
parcialidade. Mas aqui são 7 citações, 7 grupos citados, representando toda a humanidade. Ninguém escapará desse dia. Ninguém. Aí você pode pensar, mas o rico, o rico também não, mas nem o escravo. Todos serão julgados e confrontados com o Senhor. Então você tem esses nomes aqui apontando para uma imparcialidade do juízo. E o que mais me chama a atenção nisso aqui é que diante de todo o acontecimento da natureza, quando você tem terremoto, quando você tem o sol escurecendo, a lua em sangue, estrelas caindo, céu se enrolando, montes e ilhas saltando, eles não estão temendo essas catástrofes. Eles estão temendo a face daquele que se assenta no trono e a ira do Cordeiro. Isso aqui é para você entender. Horrível coisa é cair na mão de um Deus irado. Por mais difícil que seja, por mais complexo que seja, por mais temeroso que seja, nada se compara à ira do Cordeiro. Eu imagino quando aqueles que não creem em Jesus se depararem com a ira de Jesus, quando olharem para o grande trono descendo do céu, um trono branco, sublime, alto, o soberano, o Adonai, assentado nele, com vestiduras brancas, purificadas, sabendo de tudo o que você é, o que você pensa, o que você fala, o que você faz, tendo o poder agora não mais de oferecer uma salvação, mas tendo agora o poder de ministrar o seu juízo. Diante dessa face irada sentada no trono, como se portarão aqueles que não aceitarem a Jesus? E o medo deles é justamente é justamente estarem diante do Cordeiro. E eles encerram o texto dizendo, porque chegou o dia da ira deles. E quem é que pode suportar? Quem é que pode sobreviver? Quem é que pode suster-se? O dia do Senhor, ele é descrito em vários textos de várias maneiras. Aqui em Apocalipse 6,17, a ira do Cordeiro. O dia da ira deles. Em 2 Tessalonicenses 2,2, o dia do Senhor. Filipenses 1,10, o dia de Cristo. 1 Coríntios 1,8, o dia do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 1,14, o dia do Senhor Jesus. Romanos 2,5, o dia da ira. Efésios 4,30, o dia da redenção. Os ímpios hoje, prepotentes, libertinos, profanos, maldizentes, zombadores, blasfemadores, inimigos de Deus e do seu povo, buscarão refúgio numa natureza em plena catástrofe. O que os leva a se apegar a uma natureza em plena destruição? A ira do Cordeiro. E eles então dizem, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode suster-se? E eu quero responder essa pergunta deles, para que você seja hoje abençoado com a oportunidade de um retorno para o Senhor Jesus. Primeiro, precisamos entender que o dia do Senhor virá. Querendo o homem ou não, crendo o homem ou não, ainda que toda a sociedade, Deus nos livre disso, apostatássemos da fé e disséssemos, não cremos mais em nada, somos como animais, isso não mudará a realidade.
O dia da ira do Cordeiro virá, o dia da grande ira deles virá. Isto é real, isto é verdadeiro. E o dia que se encontrarem diante desta ira, se lembrarão daquilo que aqui nós hoje pregamos. Então esse dia virá. Segundo, será um dia tenebroso, com manifestações audíveis e visíveis. O cenário será de grande horror, como nós acabamos de ver. Não pense que será algo tranquilo, cada um vai para o seu lugar e acabou, não. Apocalipse capítulo 20 diz que o diabo será lançado onde já estariam a besta e o falso profeta, e ali haveria tormentos, serão atormentados de dia e de noite, ou seja, ininterruptamente, todos os dias, pelos séculos dos séculos. E a grande tristeza é justamente essa, é o pecador deparar-se com a ira do Cordeiro, não mais com a misericórdia do Cordeiro. É olhar para o Cordeiro e agora não ter mais oportunidade de se voltar e dizer: Senhor, eu estou aqui, porque o dia se foi. Será um dia em que você não terá mais oportunidade de arrependimento. Este é o dia tenebroso que acontecerá. Terceiro, o dia do Senhor será um evento imparcial. Nós estamos acostumados com tribunais vendidos, corruptos. Nós estamos acostumados com tribunais que depende daquilo que está sendo julgado, depende da pessoa, depende da motivação, depende de quem está sendo ali julgado, depende de quem paga mais, de quem é famoso, de quem não é. Nós estamos acostumados com juízes que responderão diante do Cordeiro também, mas que hoje aqui julgam com parcialidade, mas ali não haverá parcialidade. Diz ainda Apocalipse capítulo 20, que cada um, você e eu, chamado pelo nome, individualmente, responderemos pelos nossos atos. Cada um será julgado segundo as suas obras. Todos serão julgados. Mas há um julgamento individual em que nós responderemos pelos nossos atos, sejam bons, sejam maus. 4. O dia do Senhor consumará, encerrará todas as oportunidades e selará o destino. O Senhor Jesus contou isso numa parábola. Ele disse que chamará alguns e dirão: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas para outro ele dirá: lançai fora, ali haverá choro e ranger de dentes. 2 momentos selam a eternidade: a morte, que pode ser agora, daqui a pouquinho, num infarto fulminante, ou o retorno de Jesus, que tem poder também para voltar quando Deus mandar, e pode ser também daqui a pouco. E isto sela os nossos destinos. 5. Todos precisamos saber que a ira de Jesus, a ira do Cordeiro, é muito pior do que todas as catástrofes do mundo. Todo o sofrimento que você possa imaginar. Se você já viu alguém no cúmulo do sofrimento, se você já viu alguém sofrendo o mais absurdo sofrimento, isso tudo é pequeno diante de deparar-se com a face daquele que está sentado no trono e com a ira do Cordeiro. Porque agora é olhar para a glória de Deus, e a glória de Deus sobre nós sem misericórdia. Este é o grande e terrível problema. Nós precisamos entender isso. E aí, para responder a pergunta final do texto:
Como ele mesmo disse, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode sobreviver? Quem é que pode permanecer? Somente sobreviverá ou suportará o dia do Senhor aquele que aqui e agora arrepender-se do seu pecado, confessar-se diante de Deus, não só a sua pecaminosidade, mas a fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como aquele que é o advogado supremo, o justo, aquele que pode, o único que pode solucionar esse problema e nos livrar desta ira do último dia. E isso tem que ser feito aqui e agora. Daqui a pouquinho você não sabe se está vivo. Daqui a pouquinho você não sabe se Jesus Cristo já voltou. Tem que ser feito antes que venha o grande dia do juízo, o que pode acontecer a qualquer hora. Por isso eu lhe chamo a decidir-se agora por Jesus, a experimentar a promessa de retirar de sobre os seus ombros o fardo e colocar o jugo dele, não apenas para ser livre desse juízo final, mas para também, desde agora, alegrar-se, deleitar-se, experimentar de maneira prazerosa a presença de Deus e a sua comunhão, para que você tenha um relacionamento de paz com Deus aqui e agora. E no juízo final, toda a sua culpa esteja longe de você, porque foi lançada em Jesus Cristo. O Senhor Jesus lhe convida: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele também disse: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê. E aí eu preciso parar um pouquinho aqui. Crer não é acreditar que ele existe. Tem muitas pessoas que vão para o inferno acreditando em Jesus. Crer significa mergulhar em Jesus, submeter-se a Jesus. Nós cantamos aqui: aquele que guarda os meus mandamentos, este me ama. Eu não posso dizer que eu amo a Jesus, eu creio em Jesus, e eu estou desobedecendo os mandamentos de Jesus. Jesus é a única solução, não é a melhor solução, é a única solução. A igreja não é a sua solução, Jesus é a sua solução, aqui e agora. Arrependa-se, curve-se diante do Senhor, confesse o seu pecado, não importa qual seja o seu pecado, mas quando há verdadeiro arrependimento, e o Senhor que sonda os corações, que conhece todas as coisas, sabe, a única coisa que Ele vai fazer com você é lhe perdoar os seus pecados, e lhe recolher, e lançar todos os seus pecados na cruz, ali, na crucificação de Jesus, e você e eu estaremos livres da ira do Cordeiro. Lembre-se, ainda podemos responder esta pergunta como acabei de responder. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode permanecer? Quem é que pode sobreviver? Quem pode permanecer? Quem pode suster-se? Quem pode sobreviver? É justamente aquele que está em Jesus Cristo. Fora de Jesus não podemos sobreviver. Mas essa resposta, como eu disse, só pode ser dada aqui e agora, porque a pergunta aqui é feita no dia, e no dia ele poderá então dizer: ninguém pode, ninguém pode. Mas agora, aqui, hoje, o Espírito Santo lhe conclama ao arrependimento.
a entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Eu não conheço a sua história, eu não conheço você a fundo, eu não sei quem você é. Na verdade, nem a mim mesmo eu conheço como deveria conhecer, mas o Senhor me conhece, e o Senhor conhece o seu coração. Se há um fervor no seu coração, se o Espírito Santo está tocando o seu coração, não diga não, diga sim neste momento e entregue totalmente a sua vida ao Senhor Jesus. Que o Senhor livre você e a mim do dia da sua ira, que ao comparecermos perante o tribunal, não compareçamos para sermos condenados, culpados, porque nós já somos salvos. Romanos 8:1. Aquele que está em Cristo, este não entra em condenação, mas já está salvo. Hoje é o seu dia, amanhã não nos compete. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Curva sua cabeça. Ó nosso Deus e nosso amado Pai, todos nós, sem exceção,